Bem-vindo ao canal Direito para Calouros. Eu sou Sávio Coelho e neste vídeo de introdução ao direito vamos conhecer as fontes do direito. Ele está um pouco mais extenso, pois tentei trazer uma visão mais completa delas. E, primeiro de tudo, saiba que a doutrina não entrou naquele acordo básico sobre o estudo das fontes do direito. Por isso, existe diferença de conteúdo de doutrinador para doutrinador. E agora vamos lá. Se formos parar para pesquisar o conceito de fonte, vamos nos deparar com algo como local de onde brota a água do solo, nascente. É exatamente isso que a fonte do direito é de onde surge o direito. Assim como o rio surge de sua nascente, o direito vai surgir de suas fontes. As fontes divergem em cada tipo de sociedade. Por exemplo, numa sociedade tradicional, a fonte vem pela repetição dos comportamentos derivando dos costumes. Em uma sociedade religiosa, a fonte deriva de seu deus ou deuses, e seus sacerdotes revelam os direitos. Em uma sociedade moderna, a fonte deriva da vontade social, que é marcada pela constante transformação. E nesse caso tem o problema da insegurança, já que a vontade social popular pode mudar a qualquer momento. As fontes então determinam o direito e cada espécie de sociedade tem suas próprias fontes, que determinam sua própria espécie de direito. Legal, né? Bom, mas temos dois tipos de fonte do direito, as chamadas fontes materiais e as chamadas fontes formais. Das fontes materiais ou de produção extraímos o direito. São dessas fontes que brotam o direito, que nos dizem de onde ele surge, que apontam a origem cultural da causa do direito. Essas fontes produzem o direito. Das fontes formais ou de conhecimento temos as manifestações do direito, como ele se manifesta na sociedade. Então, fontes materiais dizem de onde vem o direito e as fontes formais dizem como ele se manifesta. Bom, vamos começar pelas fontes materiais. As fontes materiais são a matéria-prima do direito, e elas são as relações sociais e os valores. Como eu disse, a doutrina não combinou certinho, mas vamos ver da forma mais inteirona essa matéria. As relações sociais são interações entre indivíduos ou grupos. Essas interações geram debate de ideias, que podem gerar conflitos, e a solução desses conflitos seriam, no caso, o direito. Seu nascimento se dá mais ou menos ali, pois o direito não é um conjunto de regras que regula a vida em sociedade. E essa vida social pode ser influenciada por acontecimentos históricos, por religião. Um exemplo disso são os feriados aqui no Brasil. Por fatos naturais como clima, solo, raça, natureza, geografia, território, psicologia do homem, fatos demográficos, fatos higiênicos como o meio ambiente, fatos políticos como a vontade do povo, de grupo sobre grupo, de poder de certas classes sociais, fatos econômicos, fatos morais como honestidade, decoro, decência, fidelidade, respeito ao próximo e etc. Tudo isso gera o debate de ideias no meio social, que são essas as fontes do direito. E os valores? Bom, os valores são assim o que a sociedade preza, como ordem, segurança, liberdade, paz social, justiça, moralidade, etc. São dessas fontes materiais que os legisladores irão buscar para o processo de criação das normas legislativas, que são elaboradas lá dentro das casas parlamentares. Deputados e senadores estão influenciados por essas fontes materiais ao apresentar e discutir projetos de leis. Um exemplo da utilidade dessas fontes materiais são as comissões especiais criadas para estudar aspecto social, onde o resultado determina os termos de uma nova lei. Entendeu o que é? Para que serve a importância dessa fonte material? As fontes materiais não são tão estudadas pelo direito quanto pela sociologia do direito, filosofia jurídica e pela ciência política. E o motivo do direito não estudar tanto elas? Bom, vamos pensar no dia a dia da galera do direito aí. Se um cliente entra no seu escritório relatando um problema contratual, você vai estudar um monte de estudos sociológicos, históricos, econômicos, culturais ou vai logo buscar o Código Civil para elaborar a petição inicial? Então, e um juiz, quando vai proferir sentença, ele não usa estudos históricos ou filosóficos como base, O direito vive em torno de suas fontes formais. No dia a dia, nós não necessitamos de causas culturais que levam à elaboração de texto-lei, mas de normas jurídicas válidas e aceitas pelo ordenamento jurídico. São essas fontes formais as responsáveis por comunicar à sociedade sobre as normas jurídicas, para os juristas poderem utilizarem dessas normas e o cidadão comum poder conhecê-las. E quais são as fontes formais? Temos a divisão das fontes formais em fonte formal imediata ou primária e fonte formal mediata ou secundária. Então, no modelo Civil Law, a fonte formal imediata ou primária é a lei. Dela nascem os direitos, os deveres, as obrigações, as sanções. Ela diz o que é crime e o que não é. E havendo conflito entre as leis, a mais recente prevalece a mais antiga, a mais específica sobre a mais genérica, a superior sobre a inferior e aí vai.
E é o artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro que nos indicam quais são as fontes secundárias ou mediatas, que são elas a jurisprudência, que é o conjunto de decisões judiciais que têm o mesmo sentido, elaboradas por tribunais e juízes, expressando o entendimento dos juízes a respeito de determinado assunto julgado, e ele é utilizado como base para os julgamentos por tribunais inferiores. A doutrina, que são os conjuntos de princípios que servem de base a um sistema, que são os livros que nós estudamos, que são os nossos doutrinadores, os estudiosos da ciência do direito. A analogia, que é a relação de semelhança estabelecida entre duas ou mais situações. E os costumes, que são ações tidas como regras sociais a partir do repetitivo processo de suas práticas. Assim, por serem prolongadamente executadas, eles se transformam em obrigações sob o ponto de vista de determinada sociedade. Mas é efetivamente considerado costume quando a prática reiterada de condutas sociais é acompanhado pela consciência de obrigatoriedade. E aqui, só para saber mesmo, o costume ele é dividido em 3 espécies. Existe o costume que antecede a lei escrita e é aplicado em seu lugar, de forma supletiva, que vai além da lei. Existe o costume que decorre da lei, que é por ela expressamente previsto e de aplicação autorizada. E existe o costume que se opõe à lei, que ele é contrário a ela, e não há unanimidade em sua aceitação. Eu espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo tema.